Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. É uma alegria estarmos aqui. Estou um pouco rouco, mas eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, para nós tratarmos de um assunto que eu já estava querendo falar com vocês há muito tempo, aqui no nosso canal Reflexão. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Nosso assunto de hoje é o cristão e as finanças na Bíblia. Vamos falar de dinheiro, meus irmãos, falar de vida financeira para um cristão, uma pessoa que de fato teme ao Senhor, e analisar biblicamente qual é a nossa relação com o dinheiro. Esse é um assunto muito interessante. Eu conheço muitas pessoas que gostariam de fazer parte, ou pelo menos dizem que gostam de fazer parte de uma igreja cristã e não vão por causa de dinheiro. Elas têm um conceito de dinheiro e infelizmente elas não são sozinhas nesse conceito negativo, porque tem muita gente que colabora com isso, pelo desconhecimento da palavra, pelo oportunismo de muitas pessoas que de fato, eu entendo, não têm o temor a Deus que deveriam ter com relação às coisas, à palavra e ao trato com o dinheiro, e pelo desconhecimento do que realmente a Bíblia nos diz. Além disso, tem muita gente que colabora com aquilo que não é fato bíblico, com aquilo que não é verdade bíblica. Então, eu convido você para analisar comigo, de uma maneira humilde, não dizendo que a gente tenha mais conhecimento que com os outros, não é verdade, mas eu gostaria que você pensasse comigo sobre essa questão financeira. Um dos maiores mal-entendidos na vida dos brasileiros é na sua vida financeira. O Instituto Ipsos diz que o brasileiro é o quinto pior povo do mundo em ter noção da sua própria realidade, inclusive sobre PIB, condições de sua sociologia, realidade financeira. E a gente fala muito, o povo fala muito, o brasileiro fala muito do que não sabe. Então, é interessante que a gente comece a conhecer um pouco mais. Quando a gente entra no contexto de igreja, então essa compreensão sobre dinheiro fica muito mais complicada. Eu gostaria hoje de falar por que essa compreensão fica complicada. Tem algumas barreiras. Primeiro, não há educação financeira no Brasil, principalmente o brasileiro não tem educação financeira, a maior parte. Acredita-se que apenas 3% da população brasileira tenha de fato uma educação financeira competente, que não é um achismo, mas é um fato científico que é aplicado e aí funciona realmente. O Brasil foi preparado, segundo contextos sociológicos, antropológicos, o Brasil foi preparado para que a população não entenda sobre dinheiro. E aí há um empobrecimento, há um endividamento, há uma mania da ostentação. O brasileiro em geral, muita gente, na verdade não só o brasileiro, se preocupa em viver um padrão que não pode viver, imita outras pessoas e aí compra o que não precisa, se endivida, não faz planejamento. E isso também repercute na vida das igrejas. 80% do povo brasileiro são dados do Instituto, que é responsável por crédito, né? Tipo SPC e Serasa. Essas organizações estão explicando, estão mostrando que 80% do brasileiro está endividado hoje e 86% não sabe viver sem cartão de crédito ou cheque especial. 77%, isso são dados do CNC, que é essa organização que eu falei agora, em dezembro de 2022, 77% estão em aperto financeiro. Há uma cultura de empreguismo e pouco empreendedorismo no Brasil que faz com que as pessoas fiquem ali esperando uma renda segura e todo mundo tem direito de ter o seu perfil. Só que perde-se muitas vezes a oportunidade de prosperar, porque fica-se preso a uma condição do empreguismo, seja público ou privado, quando as pessoas teriam muito mais potencial para desenvolver seu próprio negócio com qualidade. Agora, isso requer estudo, isso requer conhecimento, isso requer dedicação e um direcionamento melhor. E a mesma coisa quando a gente trata da parte financeira.
Quando a gente compara, por exemplo, essas informações sobre o Brasil e os Estados Unidos, o povo americano em geral, o americano tem milhões de poupadores, ou seja, poupadores, pessoas que reservam dinheiro, não necessariamente para a carteira de poupança, porque a carteira de poupança ela não é um bom investimento de uma maneira geral, mas isso é um assunto para um outro contexto, né? Mas são pessoas que poupam, têm o hábito de poupar. Então, nos Estados Unidos há muito mais milhões de poupadores. Por exemplo, se no Brasil a gente tem aqui 4 milhões, vamos dizer, nos Estados Unidos existem 180 milhões de pessoas que poupam, que investem. 400 empresas no Brasil estão na Bolsa de Valores, em média. Nos Estados Unidos são 5 mil empresas. Então, assim, é um contingente bem diferente. O americano está mais familiarizado com a educação financeira e tem muitas raízes da Bíblia para fazer isso. E eu gostaria de falar sobre isso com você. Quando a gente pensa nessas comparações em relação à igreja do Senhor, precisamos olhar a Bíblia. Então, o que é que a gente tem em relação à igreja como obstáculos à fidelidade financeira? Pensando que nós, como cristãos, fazemos parte de organizações de igrejas, estamos dentro do contexto do reino, e isso também está relacionado à contribuição financeira, à oferta, ao dízimo, que são expressões da nossa adoração ao Senhor, da nossa gratidão e reconhecimento que nós não somos donos disso. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas para chegar nesse conhecimento e ter a alegria de contribuir de uma maneira devida numa organização, numa instituição, numa igreja, pautada na Escritura, que não prioriza absolutamente o dinheiro, mas que ensina que as pessoas podem contribuir financeiramente, que a obra precisa, ela tem essa contribuição também como prerrogativa de sustento para a sua estrutura, a sua estratégia de evangelização e discipulado e alcance de novos povos e ação social através de creches, de programas de educação, escolas, hospitais, clínicas, centros de recuperação, programas missionários avançados, distribuição de alimentos, remédios. Então existe uma série de fatores em igrejas que têm responsabilidade com a palavra e que esses recursos financeiros, através de dízimos e ofertas voluntários, são direcionados e são prestados conta. Tudo isso é prestado conta à igreja, às pessoas que contribuem. As igrejas têm suas estruturas eclesiásticas, também de prestação de contas à sociedade. Existe uma transparência. Agora, há igrejas e igrejas. Você precisa entender que há igrejas que estão perto da Bíblia e igrejas que estão longe da Bíblia. Não é perto de casa ou longe de casa, é perto da Bíblia, perto da Escritura e longe da Escritura. Uma igreja que está perto da Escritura, ela tem uma prática financeira adequada, honesta, ética. Uma igreja que tem uma prática financeira duvidosa, sabe, obscura, ela não está, de fato, não está próxima da Escritura. É isso que eu quero mostrar para você. Existem alguns obstáculos, como eu disse. Falta de conhecimento e estudo sincero da Escritura quanto à fidelidade financeira. Demonização do dinheiro é outro problema. Cultura das esmolas na igreja. As pessoas muitas vezes vêm de uma tradição religiosa que a igreja é considerada esmolas. E essa não é a cultura bíblica. A cultura bíblica são ofertas e dízimos. E esse contexto ele é identificável, se a pessoa quiser identificar. E é uma coisa realmente sistemática. É a pessoa com Deus, e a igreja ela tem o objetivo de direcionar e ensinar sobre isso claramente. Também outro obstáculo é a falta de transparência e fidelidade financeira e administração de certos líderes religiosos. Ele também quebra, como eu disse, quebra essa vontade que o povo tem de contribuir. Essa falta de transparência, falta de fidelidade de alguns determinados líderes religiosos conhecidos muitas vezes aí, que faz com que as pessoas fiquem com medo. Há uma generalização por conta disso. Eu já tive oportunidades de ouvir pessoas falarem muito mal dos líderes, pastores, porque conheceram exemplos maus. Na verdade, se as pessoas realmente conhecessem os exemplos, a maioria dos líderes, elas não teriam essa impressão. Porque o que a gente precisa é separar, como fala, o joio do trigo.
não há generalizações. Muitas vezes a gente é injusto com as pessoas. Imagine você tem um trabalho, você faz um trabalho, você é um taxista, você é um motorista de aplicativo, você é um jogador de tênis e alguém decide que, porque ela viu maus exemplos nesses segmentos, ela decide considerar que todos são incompetentes, ou todos são desonestos, ou todos são mal intencionados. Então, é importante que a gente aprenda a separar, a ouvir, porque se a gente não faz isso, principalmente na área financeira, nós nos prejudicamos bastante. E se nós, como cristãos, não nos dermos a oportunidade de compreender esse assunto à luz da palavra, nós podemos estar cometendo uma das maiores e mais graves falhas na nossa vida cristã. Também existe falta de compromisso e temor por parte de muitos cristãos. Não se comprometem, não estão interessados no comprometimento. E quando a gente não se compromete, a obra sofre e a gente deixa de fazer muita coisa. Jesus disse: "Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura." E isso realmente passa por condições estruturadas, inclusive financeiramente. Mas é um trabalho que precisa ser aprendido. Então, o que é que nós podemos aprender à luz da Bíblia sobre contribuição financeira do povo de Deus? Algumas lições que eu gosto de compartilhar com vocês hoje. Então, pelo menos 7 lições. Primeira lição: devemos honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Salomão estava aconselhando o povo de Deus. O mesmo Salomão que aconselhou a se afastar da preguiça, a ser produtivo, se afastar da prostituição. No livro de Provérbios, nos conselhos de Provérbios, ele aconselha o homem a ser feliz no mesmo contexto de felicidade espiritual. Ele também diz: olha, a alegria de um homem, de uma mulher, em ofertar ao Senhor, em honrar o Senhor e devolver ao Senhor parte daquilo que ele produziu, é uma coisa realmente maravilhosa. E há uma promessa, ele diz: assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Salomão era um homem muito abençoado, era um homem que doava, um homem que entregava parte daquilo que ele tinha para o serviço de Deus. E ele era um homem cada vez mais abençoado. E a gente tem muitas histórias bonitas, maravilhosas, de pessoas que são fiéis a Deus de uma maneira tranquila, de uma maneira, sabe, suave, sem precisar pensar que está fazendo barganha, que isso aqui não é uma barganha. Isso é um efeito interessante. Na hora que você faz de coração, que você honra ao Senhor, que você se dedica ao Senhor, dedica para a obra de Deus também, então você recebe recompensas de Deus. A segunda lição: o modelo bíblico de contribuição é através de dízimos e ofertas alçadas. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, a Bíblia fala sobre dízimos. É um assunto sério que traz efeitos, promessas ou então uma condição de repreensão. Jesus repreendeu os escribas e fariseus por ter uma atitude errada quanto à questão financeira e eles estavam se exaltando. E Jesus diz: vocês não devem se exaltar por serem dizimistas, não devem deixar de ser dizimistas. Ele fala isso em Mateus 23, você pode ir lá conferir. Mas dizimem, mas também entreguem justiça, misericórdia e fé, além dos seus dízimos e ofertas. Em Malaquias capítulo 3, ele fala: o homem pode roubar a Deus? Ele diz: sim, ele pode roubar a Deus quando ele não entrega, não contribui, deixa de entregar ao Senhor os seus dízimos e ofertas. Porque é parte daquilo que Deus nos deu para que seja doado para a sua obra, que haja mantimento na sua casa. Esse mantimento na casa de Deus era gerenciado pelos sacerdotes, e os sacerdotes tinham todo aquele recurso para usar entre os levitas que cuidavam do serviço do templo, também manutenção e mantimento para outras pessoas que precisavam. Há mantimento na casa de Deus. Na igreja do Novo Testamento, há mantimento para aqueles necessitados, viúvas, órfãos, obreiros, missionários, pessoas que estavam sendo perseguidas. Então, há vários momentos na palavra que essas ofertas, esses dízimos são entregues e também se tornam contribuição para as pessoas necessitadas. Isso é uma coisa muito forte na igreja do Novo Testamento, que está próxima à Escritura. A terceira lição que a gente pode aprender é que a contribuição financeira precisa ser com alegria e voluntariedade. Eu sou dizimista e ofertante por gratidão a Deus, por convicção, com alegria, com voluntariedade, com disciplina e compromisso. Nós encontramos isso em 2 Coríntios capítulo 9, vamos dar uma lida nesse texto. 2 Coríntios capítulo 9,
versículos de 6 a 8. É muito interessante o que o apóstolo Paulo fala aqui, a igreja do Novo Testamento, a igreja de Coríntios, ensinando a igreja sobre isso. Ele fala assim, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Mas, digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e aquele que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A abundância na obra de Deus é em toda a obra. Também na área financeira. Ele está falando aqui sobre a questão de recursos materiais. As pessoas semeavam seus campos, seus rebanhos, cuidavam dos seus rebanhos e produziam, e uma parte daquilo eles entregavam de uma maneira voluntária. Não precisava, não, se fosse com tristeza, é melhor não fazer. Constrangido, também não faça. Precisa ser com alegria e voluntariamente. Essa dádiva para a obra do Senhor precisa ser feliz. É um privilégio. Eu considero não mais, além de ser um dever para mim como cristão, é um direito como filho de Deus devolver para a obra do meu Pai aquilo que Ele já me deu. Davi, falando com o povo, quando ele ia entregar ofertas para o templo, ele diz: Senhor, eu vou dar alguma coisa do que o Senhor já não me deu? Porque do que é teu, tu damos. Então ele estava voluntariamente entregando aquelas ofertas, parte do seu tesouro pessoal, para a construção do templo, para investimento na obra de Deus. Ele fazia isso com alegria, e o povo fez isso com alegria. Quando Moisés chamou o povo para contribuir, o povo contribuiu, até mais do que precisava. Então essa é a visão. Jesus fala de uma mulher viúva que teve a alegria de dar tudo que ela tinha. Não é que a gente vai dar tudo que a gente tem, mas o que ela fez foi uma coisa muito boa, com muita alegria. Naquele momento Jesus queria mostrar que a questão não é o valor, mas a atitude de um coração grato, que entrega, está disposto a se entregar completamente ao Senhor. E a parte financeira faz parte disso. A vida financeira está inclusa nesse processo. Uma quarta lição que eu aprendo é que a contribuição financeira no Antigo Testamento e no Novo Testamento está presente. Eu falei de Mateus capítulo 23, e eu gostaria de ler porque algumas vezes as pessoas dizem: dízimo não é do Novo Testamento, dízimo é do Velho Testamento, a gente não vai dizimar porque a gente não está sob a lei. Olha, irmãos, as primeiras vezes que alguém entregou o dízimo, Abraão dizimou, Jacó dizimou, lá na Bíblia, estava debaixo da lei, estava debaixo de um pleito de gratidão, de reconhecimento de que o Senhor realmente nos dá tudo. E eu quero participar com uma forma de agradecer a Deus, entregando parte do que eu tenho nas minhas mãos. Isso eu digo, eu não sou dono de nada, Deus é o dono de tudo, Ele só me pede uma parte, e essa parte vai ser usada para a glória dEle, na obra dEle, para o serviço do reino. Hebreus capítulo 7, de 5 a 9, no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus está tratando sobre essa questão, fazendo aqui uma distinção sobre o dízimo do Antigo e do Novo Testamento. Ele diz aqui, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos nomes de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Aqui falando de Melquisedeque, quando Abraão volta vitorioso, entrega dízimos a Melquisedeque, mais de 400 anos antes da lei. Como eu falei, por gratidão a Deus. E a Bíblia diz, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, recebem dízimos os homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer que, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Através de Abraão, quando Abraão entregou dízimos, naquele momento, antes da lei existir, toda a sua descendência estava dizimando. Antes da lei existir. Isso é um ensinamento, um princípio interessante sobre os motivos de nós dizimarmos. Conhecendo o senhorio do Senhor, e representado através de Melquisedeque, que no texto aqui está sendo colocado acima de Abraão.
Abraão foi abençoado por Melquisedeque. A Melquisedeque é tipologicamente uma referência a Cristo, aquele que não tem genealogia, não tem princípio nem fim, o próprio eterno Deus. Melquisedeque representava alguém que não tinha família, a família dele não é citada. Então Jesus eterno também recebe os dízimos nos dias de hoje, assim como Melquisedeque recebeu antes do início da era levítica. Então os dízimos são um princípio bíblico para sempre, não apenas para o Antigo Testamento. Os dízimos são citados de uma maneira completa no Novo e no Velho Testamento. Quinta lição, a obra de Deus, os servos de Deus, a igreja é mantida por contribuição financeira dos servos de Deus. Lucas 8, de 1 a 3, fala que estava Jesus trabalhando. Vamos até lá, Lucas 8, de 1 a 3. E às vezes a gente fica dizendo, pastor, irmão, mas eu não entendo esse negócio de dízimo. É bem difícil de entender quando a gente não olha a Bíblia. Mas quando a gente olha a Bíblia, bate esse texto na sua Bíblia e analise esse texto. Sabe, a ideia da gente aqui não é convencer você de nada. É só que você olhe para a palavra e reflita e peça que Deus te dê sabedoria. Não concorde comigo, concorde com o que Deus quer que você faça. E o que às vezes as pessoas confundem. Lucas 8, de 1 a 3, estava falando do ministério de Jesus. Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Aqui está falando de um grupo de pessoas, um grupo de mulheres, que estavam apoiando o ministério de Jesus e dos apóstolos financeiramente. Então, quando a gente pensar, mas a igreja não tem que falar de dinheiro. Então, Jesus aqui está citando, Lucas está citando uma situação em que Jesus aceitava receber o apoio financeiro para o seu ministério de pessoas que queriam contribuir, que entendiam. E você não pode manter um obreiro sem dinheiro. Você não pode manter um missionário, um pastor sem dinheiro. Você precisa manter a igreja com recurso financeiro, que é entregue para pessoas que entendem esse comprometimento e fazem isso para a glória de Deus. O outro texto, Filipenses 4, de 10 a 19, o apóstolo Paulo falando para a igreja em Filipos, aquele texto maravilhoso, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo diz, antes disso ele diz, eu sei ter dificuldade financeira e sei também ter abundância. Estou treinado tanto em padecer fome como em ter bastante. E ele está agradecendo a igreja em Filipos porque ela mandou de não somente uma, mas 2 vezes suprir minhas necessidades. Que necessidades, irmão? Financeira. Como é que Paulo ia pregar o evangelho se ele não tivesse recurso, pão, leite, comida para se manter? Como se manter no ministério? Dedicando tempo para cuidar do povo de Deus. Precisamos de recurso. E esse recurso vem do próprio povo de Deus, orientado à luz da Bíblia. Interessante que de Filipenses 4, de 10 a 19, dê uma olhada depois nesse texto com calma. Peça a Deus sabedoria, analise com calma esse texto aí na sua casa. E depois deixe seu comentário aqui no nosso canal. 1 Coríntios 9, de 6 a 14, eu leio uma parte. Eu vou ler mais uma parte aqui. Eu acho interessante, muito interessante. É que, na verdade, eu não li essa parte, né? Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando sobre a necessidade dele de Barnabé, que também precisavam das ofertas para poder continuar servindo. Ele diz aqui, no verso 6, 1 Coríntios 9, 6, será que só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo isto como homem? Ou não diz a lei também o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito é por amor de nós que está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de participar do fruto.
Agora veja, irmãos, aqui o verso 11. Veja que coisa é o versículo 11. Uma vez eu fui convidado por uma pessoa que não acredita em dízimos e ofertas. Ele me convidou, um senhor, líder de uma determinada organização religiosa, eu fui à sua casa. Ele queria provar para mim que essa coisa das igrejas cristãs pregarem sobre isso está errado. A Bíblia não fala sobre isso. Então eu mostrei esse texto aqui para ele. Ele tinha uma caixa cheia de cartões preparados para responder tudo que eu falasse, o que ele perguntasse para mim, para rebater. Eu disse, eu não vim aqui para isso, eu não sabia que isso eu queria. Ele me pediu uma visita, eu fui à casa dele faz muitos anos. Pensei que ele quisesse me contrapor, porque eu não perco meu tempo discutindo doutrina, sabe? Eu não perco meu tempo. Eu gasto meu tempo investindo na vida das pessoas que têm desejo de entender a palavra. Mas tem uma coisa interessante naquele dia. E quando eu mostrei esse versículo aqui para aquele homem, ele parou e não tinha resposta. Ele começou a dizer, não, mas o versículo não está dizendo isso. Eu disse, certo, então me explique o que é que está dizendo. E ele não tinha resposta, ele não conseguiu explicar. Veja o verso 11, 1 Coríntios 9, 11. Veja Paulo falando para os irmãos, conscientizando que o obreiro do Senhor, para fazer a obra de Deus, precisa ser mantido pela igreja de forma digna e voluntária. Ele vai fazer a obra até se o povo não mantiver, porque Deus vai cuidar dele. Mas imagine quanto a gente podia fazer com as igrejas fiéis à palavra, não é fiéis a Túlio ou a outro qualquer que seja, líder que for. Não, fiéis ao Senhor, com consciência bíblica. Não se deixando enganar por tanta gente aí que está, destruindo determinados caminhos estabelecidos por Deus. Veja, 1 Coríntios 9, 11, veja o que ele fala. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, uma pergunta. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito que de vós colhemos as materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com mais justiça? Mas nós nunca usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor os que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Está na Bíblia, não é Túlio, é a Bíblia falando. Analise, ore e procure entender. Amados, a sexta lição, a contribuição financeira em dinheiro está na Bíblia. Tem gente que diz, na Bíblia não tem contribuição em dinheiro. Vá ao Deuteronômio 14, 22. Eu estou tentando tirar aqui algumas dúvidas, tá certo? Deuteronômio 14, 22. Veja só como é que fala aqui, ó. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Versículo 24. Mas se o caminho para levar o dízimo, te for tão comprido que não possais levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende os bens, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo que desejares, por bois, por ofertas, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus e te regozijarás, tu e a tua casa. O povo de Israel tinha o seu produto da terra e levaram os dízimos. Mas se fosse muito longe, podiam vender o produto e levar os dízimos em dinheiro e entregar na forma financeira. Só que, para mim, esse versículo mata essa questão de que não tem dízimo em oferta financeira em dinheiro na Bíblia. Está aqui, é só ler. Dízimos de animais de colheitas estão sendo vendidos, transformados em dinheiro e levados, consagrados a Deus. A sétima lição. A fidelidade nos dízimos e ofertas está relacionada a bênçãos financeiras também. Processo de crescimento, maturidade, ação social e ação missionária. Segundo Coríntios 8, de 1 a 7, a igreja de Macedônia, citada por Paulo, segundo Coríntios 8, de 1 a 7. Paulo fala das igrejas de Macedônia que pediram o privilégio de mandar contribuição financeira para os irmãos lá da Judéia, que estavam sendo perseguidos. Paulo diz que eles pediram, apesar da sua profunda pobreza financeira, eles rogaram, pediram o privilégio de participar desse serviço a favor dos santos.
E não somente fizeram como nós esperávamos, ele diz, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Aqui um exemplo de que as pessoas podem receber a graça de Deus para doar para a obra do Senhor. Porque Deus tem esse desejo. Mas é só você que escolhe, peça a orientação do Espírito Santo. Eu gosto de tudo que tem na igreja. Culto, ação social, da parte da pregação, do louvor. A gente precisa de tudo, do tempo, da dedicação, dos nossos missionários, precisa dos pastores, ministros, obreiros, dos líderes, todo mundo, todos são importantes, as crianças, os jovens, os adultos. E esses obreiros, esses líderes precisam ser mantidos. A igreja fiel vai manter seus líderes, vai manter seu povo trabalhando. Vai prestar conta daquilo que recebe, vai planejar em conjunto e enviar em conjunto os recursos para aquilo que for a vontade de Deus. Vai buscar no Senhor sabedoria para ofertar e dizimar. Ela não vai parar, dizer, porque fulano fez assim, porque a igreja tal fez errado. Os exemplos que nós devemos seguir são os exemplos corretos, os exemplos da palavra de Deus. E orar a Deus e pedir graça para sermos fiéis em tudo, inclusive os dízimos e ofertas. Que Deus nos abençoe.